Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de biologia. Essa já é a nossa 12ª videoaula e o tema é membrana plasmática, um tema bastante interessante. A membrana plasmática é uma estrutura celular, uma estrutura das células, tá? E antes de nós começarmos a falar sobre a membrana plasmática, eu gostaria de fazer uma revisão aqui. Conversar um pouquinho com vocês sobre célula. O que é uma célula? Célula é a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células, né? Alguns autores, inclusive, costumam dizer que a célula é o tijolinho da vida, né? Existem alguns organismos que são formados por uma única célula e existem organismos que são formados por milhões de células. Então, as bactérias, por exemplo, são formadas por uma única célula. E nós somos formados por milhões de células, os animais, as plantas. Bom, existem aí basicamente dois tipos de células, tá? As células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas, pró de anterior, cário de núcleo, são aquelas células que não possuem núcleo. Não possui uma membrana nuclear que proteja o seu material genético, tá vendo? Basicamente, esse tipo de célula é formada apenas por membrana e citoplasma. Já a célula eucariótica, eu de próprio, cário de núcleo, é formada, ela já possui, é um núcleo, ou seja, ela já possui um material genético protegido por uma membrana nuclear. Tá? Ela já possui um núcleo definido. A célula eucariótica também, diferente da célula procariótica, possui organelas intramembranosas aqui no seu citoplasma. Então, assim, basicamente, a célula procariótica ela é formada de membrana e citoplasma, enquanto que a célula eucariótica é formada de membrana, citoplasma e núcleo. E na célula eucariótica, nós temos organelas intramembranosas nesse citoplasma, enquanto na célula procariótica não. Ok? Bom, vocês viram aí que tanto a célula eucariótica quanto a procariótica possuem aí uma membrana plasmática. E é isso que nós vamos estudar na videoaula de hoje, essa membrana plasmática. Vamos estudar a membrana plasmática das células eucarióticas, tá? Mas por que só da célula eucariótica? Porque a bioquímica da membrana da célula procariótica é um pouquinho diferente. Então, no ensino médio, a gente fala mais da membrana da célula eucariótica, ok? Mas, enfim, vamos seguir aí. Aqui eu coloco para vocês a imagem de uma célula com a membrana plasmática ampliada. Então, se nós tivéssemos um supermicroscópio, nós iríamos ver a membrana plasmática das células dessa forma aqui, ó, tá? Com essa estrutura aqui. Vamos entender, vamos detalhar isso aqui. Bom, a membrana plasmática é uma estrutura da célula que tem uma espessura aí entre 7 a 10 nanômetros. E ela é formada por uma bicamada lipídica. Olha aqui, bicamada. Por que bi? De 2. Lipídica, porque é formada de lipídios. Então, olha aqui, ó, uma bicamada lipídica. Qual tipo de lipídio forma essa bicamada lipídica? Os fosfolipídios. Vocês já aprenderam isso na nossa videoaula sobre lipídios, né? Vocês já sabem o que é um fosfolipídio. O que caracteriza um fosfolipídio? Vou falar aqui com uma linguagem bem simples para vocês entenderem. Então, assim, um fosfolipídio ele é formado por uma cabeça polar aí, né? Por uma cabeça hidrofílica, vou dizer assim. Um radical fosfato, essa cabeça é um radical fosfato. E é formado por essas perninhas aqui, que são os ácidos gráxicos, tá? E que são apolares, são hidrofóbicos, né? Ou seja, não gostam da água. Então, repetindo, os fosfolipídios são formados aqui por essa cabeça, que é um radical fosfato, que é
hidrofílico, ou seja, gosta da água, hidro de água, filo aí de amigo, né? Então, hidrofílico, gosta da água, e é formado por essas perninhas aqui, que são os ácidos gráxicos, que são hidrofóbicos, apolares hidrofóbicos, ok? Bom, se vocês observarem, nós temos aqui essa bicamada lipídica, uma aqui, né? Vamos dizer, de um lado e aqui de outro. Aí alguns já vão perguntar assim, por que essa cabeça está nessa direção e as perninhas estão em outra direção, né? Por que isso? Né? Por que essa diferença? Então, vamos entender aqui. Eu disse para vocês que a cabeça, ela era o quê? Hidrofílica, gosta da água, enquanto as perninhas não gostam da água, né? Esses ácidos gráficos aqui que formam as perninhas não gostam da água. E aí, o que acontece? Aqui nós temos o meio externo da célula, tá? E aqui o meio interior da célula, tá? Então, repetindo, aqui o exterior e aqui o interior. Tanto no meio exterior quanto no interior tem água, não é? A água predomina aí. Então, o que acontece? Essas cabeças vão ficar viradas para onde tem água. Então, aqui ó, tem água no meio exterior e no meio interior. Então, as cabeças hidrofílicas ficam viradas para a água. Já essa parte toda aqui que é hidrofóbica, que não gosta da água, os ácidos gráficos, ficam juntos aqui. Então, forma essa estrutura que parece até um sanduíche, né? Vamos falar assim com uma linguagem simples para todo mundo entender. Bom, essa membrana plasmática, além de lipídios, ela também possui proteínas. Olha aqui as proteínas. Vocês também já sabem o que são proteínas. Tivemos uma videoaula sobre proteínas. Essas proteínas, elas podem estar mergulhadas integralmente na membrana plasmática, né, formando uma proteína integral, ou podem estar ligadas a essa membrana apenas perifericamente, né, formando aí proteínas periféricas. Olha aqui, ó. Tá? Essas proteínas podem estar ligadas a outros tipos de compostos químicos, né? Como, por exemplo, a um carboidrato. Então, tá aqui, ó, a proteína ligada ao carboidrato, formando o que nós chamamos de glicoproteínas. E também pode acontecer dos lipídios que formam a bicamada lipídica, pode acontecer dos fosfolipídios estarem ligados, tá? Também a carboidratos, formando glicolipídios, certo? Bom, além desses compostos que eu mostrei para vocês, né, lipídios, carboidratos, proteínas, a membrana plasmática também possui colesterol, tá? Colesterol aqui mergulhado nessa bicamada lipídica. Então, reparem como a membrana plasmática ela é complexa. E cada composto químico desse aí vai ter uma função, né? Nós vamos ver as funções desses compostos químicos, tá? Pode ter função, por exemplo, de transporte. Então, por exemplo, essa proteína aqui de canal, né, que forma um canal, serve para o transporte de substâncias de dentro para fora da célula e de fora para dentro também. Ok? Bom, tá aqui, pessoal, toda uma complexidade bioquímica da membrana plasmática. Daí vocês conseguem perceber a importância de nós termos uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada com todos os tipos de nutrientes, porque as membranas plasmáticas, por exemplo, são formadas, né, por todos esses nutrientes, por lipídios, por proteínas, por carboidratos. Então, temos que ter uma alimentação equilibrada, até porque o tempo todo estamos renovando as nossas células, então, o tempo todo, membranas plasmáticas novas estão sendo construídas. Bom, aqui eu coloco para vocês as funções da membrana plasmática. Então, uma das principais funções é a separação do meio interno e externo, né, da célula. Parece até um pouco óbvio. Eu diria aqui, numa linguagem bem simples, que a membrana plasmática é como se fosse a pele da célula, né? Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, eu estou falando dessa forma. Então, é como se a membrana fosse a pele da célula. Ela separa o meio exterior, né, do meio interior aqui da célula.
Inclusive, como eu disse para vocês, a membrana plasmática tem uma função, né, de transportar aí compostos químicos e ela vai servir como uma espécie de estrutura que seleciona, ou seja, a membrana plasmática separa o meio interior e o meio exterior ali e faz uma permeabilidade seletiva na célula. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente aí. Então, a membrana plasmática, ela promove essa separação e uma permeabilidade seletiva, tá, da célula. Transporte de substâncias, como eu falei. Então, a membrana plasmática, ela seleciona o que entra, o que sai, né? Ela tem aí uma permeabilidade seletiva, como eu disse para vocês. E assim, existem substâncias que vão conseguir passar diretamente pela bicamada lipídica, são substâncias pequenas, enfim, que conseguem atravessar essa bicamada lipídica e que vão ser transportadas por um transporte que a gente chama de transporte passivo, sem gasto de energia. Nós vamos ver mais à frente. Existem substâncias que já são maiores e precisam de ajuda para ser transportada, né, para passar de dentro para fora ou de fora para dentro da célula. E usa as proteínas, né? Por exemplo, as proteínas de canal, tá? Um exemplo aqui. Então, o tempo todo ocorrem transportes de substâncias aí pela membrana plasmática. Existem, inclusive, algumas proteínas que se movimentam para ajudar no transporte dessas substâncias e existe aí um gasto de energia. Tá? Então, existem dois tipos de transporte na membrana, vamos ver mais à frente. Tá? Transporte com gasto de energia e composto sem gasto de energia. Mas, enfim. Uma outra função da membrana plasmática é o reconhecimento de substâncias, alertando e estimulando a célula a reagir. Então, existem algumas proteínas na bicamada lipídica da membrana plasmática que fazem o reconhecimento de determinadas substâncias e, a partir daí, avisa a célula que essa célula tem que fazer determinadas reações químicas e tem que realizar algumas atividades. Vou dar um exemplo para vocês. Hormônios, né? Nós temos diversas glândulas que produzem hormônios no nosso organismo. Por exemplo, a hipófise, né? Que está aqui na nossa cabeça, ali no cérebro, enfim. Temos como é que se diz? A tireoide, né? Que produz também diversos hormônios. Esses hormônios, essas substâncias vão para as nossas células. Quando essas substâncias, quando esses hormônios chegam às nossas células, ocorre um reconhecimento desse hormônio e aí todo um desencadeamento de reações químicas e de ações da célula começam a ocorrer. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher quando engravida, a hipófise dela começa a produzir um hormônio chamado prolactina. Esse hormônio ele é produzido e estimula as células, né, que estão presentes nas glândulas mamárias a produzir leite, tá? Então, ou seja, as células das glândulas mamárias recebem esse hormônio, a prolactina, reconhecem esse hormônio através dessa proteína da bicamada lipídica delas e avisa para as células da glândula mamária, olha, comece a produzir leite, ela está grávida, ela precisa produzir leite, tá? Então tá aí, esse reconhecimento aí, né, essa situação aí acontece também, tá? É uma das funções da membrana plasmática. Olha, aqui eu coloco 4 imagens, na verdade 5, né, interessantíssimas, que resumem as funções da membrana plasmática. Então, como eu disse para você, a membrana tem uma função de fazer uma permeabilidade seletiva e de transportar compostos químicos. Então, tá aqui, por exemplo, uma proteína de canal, né? Olha aqui, tá? E aqui uma proteína carreadora. Algumas proteínas vão se movimentar na célula e vão carrear.
né? Outras não, outras vão apenas abrir e fechar, como por exemplo o canal de proteínas. Então, tanto o canal de proteína como a proteína carreadora são responsáveis pelo transporte aí de substância. E temos a proteína receptora, né, que é aquela que vai, vamos dizer assim, reconhecer um determinado hormônio, que vai estimular reações químicas e atividades nas células, como eu já dei o exemplo para vocês. E existe a proteína de reconhecimento. Olha que interessante, eu gosto muito de falar dessa proteína aqui também. Por quê? Porque ela é que, por exemplo, está relacionada com a questão da rejeição de órgãos. O pessoal aí não faz transplante de órgão? Então, uma das coisas que é muito importante é que o órgão seja o quê? Compatível, ou seja, que as células do seu organismo reconheçam aquele órgão como compatível com você. E esse reconhecimento é feito através dessa proteína de reconhecimento, tá? Bom, muitas vezes, quando a gente está explicando a matéria, quando você lê em alguns livros, você vai escutar esse proteína de reconhecimento, né, como sendo utilizado também como proteína receptora. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da proteína receptora, quando ela recebe um hormônio, ela reconhece esse hormônio, né, para que ela avise para a célula promover determinadas reações químicas e realizar determinadas atividades. Então, a gente fala, houve o reconhecimento daquele hormônio, né? Então, a gente confunde, às vezes, essa coisa proteína receptora, proteína de reconhecimento, tá? Agora, o que está, assim, correto mesmo é dizer que a proteína de reconhecimento é aquela que vai reconhecer, por exemplo, essa situação aí de órgãos, né? Enfim. Então, cuidado para não confundir proteína receptora, que de qualquer maneira faz o reconhecimento, com proteína de reconhecimento nesse outro sentido que eu acabei de explicar para vocês. E existem também aquelas proteínas que vão formar as chamadas junções gap, que vão promover a união de uma célula com outra, tá? Então, olha aí as diversas funções, enfim. Bom, como eu disse para vocês, uma das principais funções da membrana plasmática é o transporte de substâncias, né? E aí existem dois tipos de transporte. O transporte passivo, que é aquele em que vai haver esse transporte de substância na célula de dentro para fora, de fora para dentro, mas sem o gasto de energia, acompanhando um gradiente de concentração apenas. E existe o transporte ativo, que é aquele em que vai haver o gasto de energia, e esse transporte vai acontecer, né, contra um fluxo, contra um gradiente. E aí, nós vamos ter uma videoaula falando só sobre o transporte ativo. Hoje nós vamos conversar sobre apenas o transporte passivo, tá? Então, aqui, o transporte passivo geralmente está relacionado com estruturas pequenas que conseguem passar pela bicamada lipídica. E o transporte passivo tem uma regra, vocês coloquem na cabecinha de vocês, tem uma regra. O transporte passivo ele é baseado no gradiente de concentração, ou seja, a substância, né, ela vai passar de um local onde ela esteja em alta concentração para um local onde ela esteja em baixa concentração. Ou seja, ela vai sempre obedecer esse fluxo, tá? Então, se na parte exterior da célula tiver alta concentração dessa substância, ela vai passar para o interior da célula, onde ela está em baixa concentração. E o contrário também. Se ela estiver em alta concentração no interior da célula, ela vai passar para o exterior, onde ela está em baixa concentração, tá? Daí, né, que a célula precisa promover mecanismo para se manter aí em equilíbrio, enfim. Mas o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês? Que o transporte passivo, ele não tem gasto de energia e ele vai obedecer a um gradiente de concentração, ou seja, ele vai
sempre sair, ou seja, a substância vai sempre sair da onde ela estiver com maior concentração para onde ela estiver com menor concentração. Tanto faz se essa substância for soluto ou solvente, tá? Tem que ter muito isso em mente. O aluno às vezes confunde, achando que porque é solvente vai se comportar de uma maneira, ou porque é soluto vai se comportar de uma outra maneira. Não. Seja soluto ou seja solvente, a regra é sair do local onde tem maior concentração para ir para o local onde tenha menor concentração. Essa é a regra básica do transporte passivo sem gasto de energia. Então, olha aqui, eu adoro essa imagem aqui, ela é super didática, tá? Ela explica aí, por exemplo, a questão da osmose, que é o transporte de água pela membrana plasmática e da célula, enfim. Vamos focar aqui, ó. Aqui nós temos a figura A e temos a B. Na verdade, a B, né, é uma representação da figura A depois de algum tempo, tá? Então, vamos seguir aqui a sequência. Então, temos aqui a figura A, né? Aqui uma membrana, uma membrana parcialmente permeável, que está imitando aí a membrana plasmática, tá? E aí vamos pensar no seguinte, olha aqui, ó. Nós temos aqui esse lado, vamos supor que seja o meio exterior da célula, tá? E aqui o meio interior da célula. Então, essa metade é o meio exterior, essa metade é o meio interior. Estou supondo, tá? Repare os pontinhos azuis. Os pontinhos azuis são as moléculas de água, certo? São as moléculas de água. Essas moléculas aqui de água, elas estão em maior concentração aqui do que desse outro lado, certo? E aí, o que nós aprendemos no slide anterior? Que no transporte passivo, a osmose, por exemplo, é um transporte passivo, o transporte passivo da água, ele obedece a uma regra. Qual é a regra? Não só da água, de qualquer substância, né? O transporte passivo obedece uma regra. Que regra é essa? É passar do local onde está mais concentrado para o local onde está menos concentrado. Então, aqui, gente, olha, óbvio que esses pontinhos azuis vão passar para este outro lado aqui, ou seja, as moléculas de água vão passar daqui onde elas estão mais concentradas para este outro lado, onde elas estão menos concentradas. Tá vendo? Claramente isso aqui é uma regra do transporte passivo, né? É o que acontece aqui na osmose, certo? Aí vocês vão falar os pontinhos vermelhos. Os pontinhos vermelhos seriam os pontinhos vermelhos seriam o soluto, mas aqui nós não estamos discutindo o transporte soluto. Se nós fôssemos falar do transporte do soluto, o lógico seria o quê? Os pontinhos vermelhos desse lado aqui, ó, que está em maior concentração, passar para o outro lado, onde os pontinhos vermelhos estão em menor concentração. Ou seja, sempre seguindo a regra, né? Ou seja, a passagem da substância, seja soluto ou solvente, de onde está mais concentrado para o local onde está menos concentrado. Ok? Então, como eu disse para vocês, a figura B agora aqui, ela é uma representação da A depois de algum tempo. Repare aqui, ó, que mudou. Tá vendo? Agora a estrutura, olha aqui, ó. Agora a gente vê aqui, ó, que a água, né, os pontinhos azuis passaram de um lado para o outro mesmo, né? Ou seja, passou do local onde estava mais concentrado para o menos concentrado. E aí, né, tem uma outra coisa que eu quero conversar com vocês. Quando a gente está falando em osmose, quando a gente está falando dessa questão do transporte de água, da passagem de água pela membrana plasmática da célula, né? É muito importante que a gente tenha noção de dois termos, hipotônico e hipertônico. O que é um meio hipotônico aí para a química? É aquele em que o soluto, né, os pontinhos vermelhos, estão em menor quantidade, né, em menor concentração, vamos dizer, estão em menor concentração, tá?
enquanto que os pontinhos azuis estão em maior concentração. Então, o meio hipotônico é aquele em que o soluto está em menor concentração, né? E a água ali, né, está em maior concentração. Enquanto que o meio hipertônico é o contrário. O soluto, né, os pontinhos vermelhos aqui, o soluto está em maior concentração e a água, os pontinhos azuis, estão em menor concentração, tá? E aí tem um macetinho para vocês, quando a gente está falando de hormose, sobre essa questão de hipotônico e hipertônico. Sempre, né, vai sair aqui do hipotônico para o meio hipertônico. A água vai tender a se deslocar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, para você nunca mais esquecer disso, você vai pensar no seguinte, que o hipopótamo vai para o hipermercado, né? O hipopótamo se desloca para o hipermercado, ou seja, a água vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água vai sair onde ela está mais concentrada para onde ela estiver menos concentrada, seguindo a regra do transporte passivo, né? Ou seja, a água vai sair de onde a concentração de soluto é menor para onde tenha uma concentração de soluto maior, ok? Bom, se vocês não entenderam bem isso, vocês podem depois me perguntar lá na plataforma, eu coloquei alguns textos, né? Isso aqui às vezes confunde um pouquinho a cabecinha do aluno, mas com prática, com bastante exercício, vocês vão conseguir entender bem. Existem outras situações, muitas vezes as partículas que a célula precisa são grandes, não conseguem passar ali pela membrana plasmática, nem pela bicamada lipídica, nem com a ajuda das proteínas que estão lá na membrana, né? Nem com a ajuda das proteínas transportadoras, enfim. E aí a célula, né, ela vai ter outras formas de englobar as partículas que são maiores, né? Enfim. Então, existe aí, por exemplo, a fagocitose, né? Que é um processo em que a célula vai englobar partículas sólidas. Olha aqui, a célula emite essas estruturas, né? Evaginações, enfim, engloba, envolve aí com a membrana e coloca para dentro, tá? Desculpa, eu segui a sequência aqui errada, tá? Peraí, vamos lá. Então, você tem aqui a célula, tem a partícula sólida. Essa célula emite, olha aqui, essa célula emite, né, evaginações, engloba essa partícula entra aqui, né, vem para o interior da célula envolvida por membrana plasmática, e depois vem aqui os lisossomos. Os lisossomos são vesículas cheias de enzima, é como se fossem os estômagos, né, da célula, e essas vesículas se juntam aqui com essa partícula englobada e vão digeri-la. Tá certo? Aqui, ó. Tá? E aí essa partícula sólida é digerida. Isso aqui é até o que a gente chama de digestão celular, né? Então aqui, quando a partícula é sólida, novamente, tem essa evaginação, engloba a partícula sólida, essa partícula sólida colocada para o interior da célula, né, tendo uma membrana aqui envolvendo. Depois vem os lisossomos, que são os estômagos da célula, né? Esses lisossomos, que são vesículas cheias de enzima, vão se encontrar com essa partícula aqui englobada, né? E vão fragmentá-la, enfim, aí ocorreu a digestão celular. Quando a partícula é líquida, ocorre uma invaginação da membrana plasmática, tá vendo? Essa partícula líquida também vai ser envolvida, o lisossomo vai vir e vai fragmentar também, tá? Então, quando a partícula é sólida, nós chamamos de fagocitose, e quando é líquida, nós chamamos esse processo de pinocitose. Isso aqui é o nome do processo. Então, fagocitose, esse processo de englobamento de partículas sólidas, e pinocitose, o processo de englobamento de partícula líquida. Ok? Bom, e quando a célula faz esses
desenglobamentos, quando a célula faz a sua digestão, obviamente ela tem que depois o quê? Eliminar o que não sobrou, o que sobrou, o que não presta mais. E aí ocorre o que nós chamamos de exocitose, mais especificamente a plasmocitose, ok? Então tá aqui. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Na próxima aula vamos falar sobre transporte ativo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me procurar lá na plataforma, ok? E depois eu vou passar aí uns exercícios para vocês. Tudo de bom, bom final de semana, hoje é sexta-feira, né? E tchau, tchau!